40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para mais um episódio? Pois é, estamos no episódio 9 e hoje vamos falar de rotinas, aquilo a que eu chamo disciplina invisível. Normalmente quando se fala de um projeto de bikepacking, a tendência é focarmos apenas nas horas que passamos a pedalar, não é? Em cima do sling. Mas a verdade é que com o sucesso de um desafio como as 40 Serras, decide-se muito naquilo que eu há bocadinho referi como disciplina invisível. E o que é esta disciplina invisível, não é? No fundo, esta disciplina invisível resume-se àquilo que são as rotinas diárias e ao loop que tem que ser de lógica militar, que acontece fora da estrada e que no fundo permite que tudo possa fluir com normalidade e de forma estruturada, consistente e alinhada com aquilo que é o processo de recuperação para o dia seguinte. E para vocês terem uma ideia, isto pode parecer até absurdo, mas é a realidade dos factos e os números não mentem. A estatística do meu tempo foi a seguinte: entre o acordar e o começar a pedalar, mediava mais ou menos 1 hora e 13 minutos, em média. Isto correspondia a 5% do dia. O tempo médio em atividade, portanto, desde que ele começava a atividade a pedalar, terminava a atividade a pedalar, correspondeu a 12 horas e 2 minutos, portanto, cerca de 50%. Do fim da etapa até eu ir dormir, o tempo médio foram 5 horas e 26, portanto, estamos a falar de 23% do dia. E o tempo médio de sono foram 5 horas e 19 minutos, o que corresponde a 22% do dia. Portanto, metade do meu dia era passado a pedalar e a outra metade era uma corrida contra o tempo para recuperar. E agora, não é, para que vocês possam perceber o que é que são estas rotinas e como é que o trabalho de preparar as coisas se conjuga com o trabalho de recuperação do organismo, e atenção que a preparação das coisas contribui para a recuperação mental, porque nos dá sossego e paz de espírito para sabermos que tudo vai fluir com normalidade. Mas pronto, vamos explorar um bocadinho estas rotinas para que vocês possam perceber que dinâmicas é que são estas. E portanto, o dia começava invariavelmente 1h30, não é? Como já vimos, antes de eu começar a pedalar. Com uma hora média de arranque foi mais ou menos às 5h40 da manhã, o despertador tocava invariavelmente pouco depois das 4 da manhã. Portanto, isto em média andou às 4h25 da manhã. O que é cedinho, não é? O despertador quando tocava, portanto, eu entrava em modo automático. Só houve uma noite em que eu, de facto, o despertador tocou e eu parecia que tinha levado com uma tábua na cabeça. E isso foi na noite em que eu fiquei em Castro Verde, e que já falei nisso noutros episódios. E a primeira tarefa era mecânica, portanto, era ir à casa de banho, verter as águas necessárias e hidratar. A higiene pessoal era feita logo a seguir, para conseguir fazer ainda 10 minutos de pernas ao alto, com uma massagem ligeira nas pernas. Passado este tempo, aplicava os cremes de anti-fricção, não é? E começava a vestir-me, não é? O equipamento e a preparar ou a finalizar a preparação do resto das coisas, para meter tudo dentro das bolsas e ter a bicicleta pronta para arrancar. Saía do quarto e normalmente eu tomava o pequeno almoço na recepção dos alojamentos. Uma vez ou outra também no quarto, e também houve uma exceção, só ver, uma ou duas exceções, acho que foram duas, em que, porque saí mais tarde, consegui tomar o pequeno almoço na sala de pequeno almoço do alojamento. Grosso modo, os pequenos almoços eram todos na recepção. E enquanto estava neste processo de comer, não é? Como alguns de vocês viam, eu fazia o reel, publicava, partilhava o live track, fazia as publicações no Instagram e no Facebook, no fundo para manter um bocadinho a comunidade atualizada, porque é importante também dar valor a quem nos acompanha, e quem nos acompanha também de alguma forma vai interagindo connosco, e isso também tem um aspecto positivo, não é? Naquilo que é o nosso mindset na própria aventura. Portanto, a hora de partir para pedalar era isto. Durante o dia, o ritual das paragens seguia sempre a lógica consistente que vocês já perceberam quando abordámos os episódios anteriores sobre as etapas.
não fazia nada a correr, mas também não estava na ronha, não é? Porque sabia que todo o tempo que eu poupasse durante o dia, não é? Na pedalada, iria tê-lo ao final do dia para recuperar no hotel. E uma aventura com este grau de dureza, epá, requer que a gente recupere bem para que consigamos estar aptos no dia a seguir para pedalar em condições. Mas a verdadeira maratona logística começava quando a etapa terminava. Aí sim, aí começava a verdadeira maratona logística. Portanto, eu mal entrava no quarto, o protocolo era muito rígido e dividia-se em 4 fases que, como já vimos, consumia à volta de 5 horas e meia até o... Portanto, a primeira grande coisa que eu fazia era desmontar tudo o que precisava de bateria, a luz frontal, a luz traseira, o Garmin, a câmara de filmar. Esvaziava também a bolsa de eletrónica, que era onde tinha tudo que era cabos, a frontal, que era onde tinha nutrição, e vazava também o saco de cilindros, que era lá que tinha o kit para o dia seguinte e a roupa para vestir depois do banho. Portanto, punha tudo a carregar logo, portanto, para ganhar tempo. Só aqui uma nota técnica, porque como vocês sabem, a minha transmissão era eletrónica e, portanto, eu durante esta aventura tive que carregar 2 vezes o DI2, que é o sistema eletrónico de mudanças que eu tinha, e o potenciómetro carreguei uma vez. Portanto, para além de pôr as coisas a carregar, uma coisa que eu fazia logo a seguir era tomar um shot de magnésio, um comprimido de magnésio de libertação prolongada e 2 comprimidos de sais. Portanto, isto era a pensar no dia seguinte, já naturalmente. Lavar os bidões, era uma coisa que tinha que também ser logo feita. Colocava os sapatos, o capacete e o boné a arejar ao sol, sempre que possível na parte exterior, se tivesse varanda, e quase sempre tive. Se não tinha varanda, tinha uma janela que abria. Depois, em seguida, era tomar banho, lavar o kit que tinha usado naquele dia enquanto estava a tomar banho, torcer tudo, fazer os procedimentos normais para que a roupa ficasse tão seca quanto possível e pôr a secar. E terminado este processo, que dificilmente demorava menos de 1 hora, então sim, deitava-me na caminha, pernas ao ar, normalmente por 45 minutos a 1 hora, com períodos de automassagem nas pernas. Durante este descanso, recuperação, aproveitava para carregar a atividade para o Strava, descarregava os vídeos da Insta360, editava as publicações e fazia as publicações nas redes sociais. Portanto, tudo para maximizar o tempo que eu tinha. Feito isto, era horas de jantar, portanto, quando terminava este processo saía para jantar, depois dependia se o jantar era no alojamento ou se era fora, muitas vezes foi fora e tive que ir a pé, e o processo era sempre semelhante, portanto, tentar despachar-me o mais rápido que pudesse, mas como comia muito, também demorava bastante tempo a processar tudo aquilo que comia. Como a hora de chegada aos alojamentos foi em média às 20 para as 6, às 17h41, eu raramente regressava ao quarto antes das 9h30. Podia depois variar isto em termos médios, não é? Quando chegava ao quarto, quais é que eram os processos? Era preparar o kit da roupa do dia seguinte e começar a adiantar a arrumação das bolsas para poupar tempo, para de manhã ser um processo muito mais ágil. Preparava os bidões com as misturas e colocava-os no minibar. Tive sempre minibar, portanto, no outro dia de manhã tinha sempre a bebida fresca. Fazia ainda mais 15 minutos de pernas ao alto, uma ligeira massagem, o catch-up final das redes sociais, tratava da minha higiene pessoal e preparava-me para dormir. Em termos médios, a hora a que eu fui dormir foi às 11h08. Portanto, como veem, entre as 17h40 e as 11h08 passava-se aqui uma série de coisas. Esta rotina que é militar e que foi quebrada apenas num dia, que foi no dia em que eu cheguei a Castro Verde, pela questão do arranjo da bicicleta e por ter chegado ao hotel e ter encontrado o Rui Abrantes e depois ter ido jantar com ele e depois alterou-se a rotina toda porque não fiz a rotina habitual. Portanto, isso no dia a seguir teve consequências, não só por essa razão. E portanto, esta rotina eu executava de uma forma relaxada, portanto, não andava a fazer as coisas tipo na correria. Até porque a correria normalmente não é amiga de
fazer as coisas bem. Porque sem fazer isto, o risco de eu cometer erros ou me esquecer de alguma coisa aumentava drasticamente. Já para não falar na minha deterioração física e mental. Portanto, se eu não conseguisse recuperar bem fisicamente, no outro dia estar substancialmente pior. Mas se eu também não tivesse processos que me garantissem que eu tinha as coisas estruturadas e organizadas, também mentalmente isso aumentava os meus níveis de preocupação e de desfoque para aquilo que eu tinha pela frente, não é? Que era uma etapa todos os dias com um nível de exigência muito significativo. Portanto, eu graças a esta disciplina invisível, não é? Consegui concluir o projeto das 40 Serras exatamente como eu queria, portanto, sem exaustão física ou mental, sem lesões ou dores limitadoras e com uma capacidade de recuperação diária que foi excelente, como já vimos pelos números do Stamina. E acabei com aquela sensação clara e evidente de que poderia continuar a pedalar por mais dias, porque estava num equilíbrio. E esta rotina, não é? Esta disciplina invisível, contribuiu e muito para que eu pudesse estar nesse estado e recuperar tão bem de um dia para o outro. Naturalmente, quando nós encurtamos estes períodos de recuperação, não é? e de tratamento de toda a logística, tudo fica mais acelerado e há aqui processos que se começam a deixar cair, não é? Nomeadamente, por exemplo, as pernas ao alto. Em vez de se estar 15 minutos de manhã, mais 15 minutos ao fim do dia, mais uma hora quando se chega da pedalada, tem que se cortar em metade. Quando estamos a fazer as coisas com calma, e temos que acelerar. Mas pronto, isso depois vai criar stresses para o dia seguinte e pode até ter consequências. A pessoa se esquece de coisas e depois tem que voltar atrás. Por exemplo, houve um dos dias, não disse isso na etapa, mas o dia em que saí de Vieira do Minho, esqueci-me das luvas. Deixei as luvas em cima do banco e arranquei. Depois, quando dei por ela, por acaso, estava tipo 100 metros à frente. Voltei para trás, mas podia estar 1 quilómetro, podia dar 2 ou 3. Se não tivesse muito frio, eu não ia se calhar dar por conta das luvas. E são estas pequenas coisas que às vezes mudam o figurino do nosso dia a pedalar. E, portanto, é importante ir com a cabeça relaxada e tranquila e saber que fizemos tudo aquilo que devíamos ter feito e bem feito. E pronto. É isto sobre disciplina invisível. Espero que não tenham ficado assustados com esta rotina militar. Mas pronto, a recuperação, como eu estava a dizer, é muito importante. E é sobre recuperação que será o último episódio. Normalmente as pessoas, quando terminam aventuras desta magnitude, focam-se muito naquilo que é o celebrar a conquista, não é? E pouco se fala daquilo que são as horas a seguir e os dias a seguir. E eu gostaria de explorar um bocadinho isso também para partilhar convosco o que é que foi esta recuperação pós-evento e qual é que foi o seu balanço final. Espero que fiquem atentos a esse episódio, porque creio que vai ser interessante para quem gosta de falar sobre estas coisas e ouvir falar sobre estas coisas. Já sabem, subscrevam o canal, ativem as notificações e se não quiserem fazer isso, fiquem atentos às minhas redes sociais, Instagram e Facebook, que eu hei de lá dar nota que vai sair um próximo episódio. Espero que tenham gostado deste episódio. Até ao próximo. Abraço.